Meu querido, o seu evangelho é fraco, o seu evangelho não vale nada, o seu evangelho é fake news, é pirataria. Se você disser que ama a Deus e não consegue amar essa pessoa que está do teu lado, primeiro começa a amar essa pessoa que você vê, que caminha com você, para depois você levantar a tua mão e dizer: eu amo o Senhor de todo o coração. Só pode dizer que ama o Senhor de todo o coração quando eu olho o meu irmão e digo: meu irmão, diante da falha, da dificuldade, eu te amo. Pastores, membros da Habitat, se tem alguém que não consegue andar, seja a muleta dele, mas ande com ele. Não consegue ser muleta, coloca ele nos ombros e carrega, mas ele tem que estar no caminho junto com você. O bom pastor, quando ele vai atrás da 100ª ovelha que estava perdida, ele, quando encontra, ela estava machucada, ele coloca ela no ombro e traz de volta. Não é espantar, jogar fora, não, era para trazer para o rebanho de volta. Lucas capítulo 10, versículo 30, diz assim: espia seu irmão, vê se ele está com a Bíblia. Se não tiver, fala, vou ler com você. Diz assim: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, ou em outras versões, de ladrões, os quais o despojaram ou roubaram, e espancando se retiraram, deixando meio morto ou quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de longe ou de largo. E depois de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo aquele homem caído, quase morto, passou de longe. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, o moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, limpou as feridas, deu-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou, e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu pagarei quando voltar. Jesus, ele faz essa pergunta e diz: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele lhe disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Coloque sua Bíblia no banco, dê a mão para o seu irmão. Senhor, quantas vezes, Pai, nós negligenciamos, Senhor, a nossa condição de cristão. Quantas vezes, Pai, nós fugimos da nossa responsabilidades de sermos agentes de transformação. Quantas vezes, Pai, nós temos muito mais inspiração para criticar, para julgar, para jogar fora, do que para amar, acolher e abraçar.
Senhor, nós sabemos, Pai, que muitas vezes nós nos assemelhamos ao sacerdote e ao levita. Mas, Senhor, tenha misericórdia da tua igreja. Tenha misericórdia de mim. E que nessa noite, Pai, o Senhor venha levantar muitos samaritanos que cuida, limpa a ferida, ajuda a caminhar, ajuda a levantar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa seja a geração do Senhor levantar homens e mulheres dispostos a fazer a tua obra, dispostos a ganhar vidas para ti, a cuidar, a abraçar, a levantar o caído, a levantar aquele que está batido, Pai. Levanta um exército, Pai, um exército de homens e mulheres cheios da tua presença, cheios da tua unção. Levanta, Pai, uma igreja santa, Pai, mas não com máscaras, não com uma roupagem, não só aqui, porque, Senhor, esse ambiente do culto proporciona todo mundo ser crente, todo mundo estar na tua presença, mas que possamos ser o bom samaritano ao sair dessa igreja, Pai. Ser bom samaritano nas nossas casas, no nosso trabalho, entre os nossos amigos, Pai. Que nós sejamos, Pai, realmente a luz do mundo e o sal da terra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Você é um espelho, não chore se o mundo ainda não notou.
Você é precioso. Aleluia, glória a Deus, aleluias. Essa semana, Deus falou muito forte ao meu coração. E esse texto, ele batia muito forte no meu coração. Porque hoje nós temos uma falsa imagem dos discípulos de Cristo. Aí fora, quando se fala de crente, nós somos motivos de chacota, e muitos têm até razão, pela perseguição, a homofobia, o racismo. Mas quando eu olho para dentro da igreja, eu vejo muitas pessoas vivendo um cristianismo hollywoodiano, onde os discípulos de Cristo estão sendo substituídos por belos atores. Não estou falando da peça, tá, gente? A peça foi linda, foi de Deus. Aqui todo mundo viu que foi uma encenação. Mas os cristãos estão sendo substituídos por simplesmente atores que sabem parecer ou atuarem como belos crentes. Fala como crente, se veste como crente, vem à igreja, é dizimista fiel, porém tudo aquilo é apenas uma roupagem, uma máscara para esconder a sua verdadeira face. O grande teólogo Dr. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer: se eu e você simplesmente tivesse a percepção de que aonde quer que estivermos e o que quer que fizermos, Deus vai estar vendo, e isso transformaria a nossa vida. O que ele está dizendo? Se a gente entendesse que nos mais obscuros da nossa vida, nas nossas ações mais escondidas, ali o Senhor vai estar vendo. Mas aqui eu faço duas objeções a esse tipo de discípulos. Primeiro, são aqueles que fingem o que não são, mas eles sabem que estão errados. Eles sabem que o modo de vida, a forma, o jeito, é um caminho errado, mas continuam porque não há mais temor na vida deles. O segundo tipo dessa categoria de discípulos faz a mesma coisa do que o primeiro. Tem cara de crente, mas não é, vive como é. Só que eles não sabem que eles estão errados. Eles acham que a forma como ele conduz a sua vida cristã é certa. E pasmem, porque aprenderam assim, aprenderam a fantasiar um evangelho que não existe. E quando se depara com uma igreja bíblica, com a doutrina, diz que tudo é regra, é conservadorismo embutido
das igrejas tradicionais que vieram para as igrejas inclusivas. Essa semana eu vi um post de um pastor. Eu sigo poucos pastores inclusivos, mas eu tenho um, e ele colocou, fazendo uma alusão eu não assisto Big Brother, mas a gente é bombardeado com as notícias que alguém do Big Brother sofreu um preconceito da sua religião, é de uma outra religião, e contou que já foi da igreja evangélica por causa da sua sexualidade. Ele acabou indo para uma outra religião e lá ele se sente bem. E esse pastor fez uma crítica, né, às igrejas tradicionais e às igrejas inclusivas que pregam contra o liberalismo dentro da igreja, dizendo que nós trouxemos lá das igrejas tradicionais o conservadorismo dentro das igrejas inclusivas. Eu entendo que o evangelho continua sendo evangelho na Assembleia de Deus, na Batista e na Habitar. Nós não vamos mudar os nossos valores. Nós entendemos que Deus não condena a nossa, porque nós nascemos assim. Mas Deus condena o pecado, e o pecado continua sendo abominável aos olhos de Deus. E muito desse segunda classe de discípulos são esses discípulos que aprenderam assim, aprenderam que não faz mal ter uma vida dupla dentro da igreja. John Stott, o falecido John Stott, ele vai dizer: todo cristão deve ser tanto conservador. Ele diz: todo cristão deve ser tanto conservador como radical. Conservador ao preservar a fé e radical ao praticá-la. E eu digo nessa noite, nesse início dessa mensagem: que discípulo você é? Qual cristianismo você tem praticado? Essa parábola, ela vai trazer identificações desses tipos de cristão da nossa atualidade. E através delas vamos conseguir identificar qual tipo de cristão nós somos. Por que eu digo nós somos? Porque eu me enquadro em qualquer ministração. Essa parábola, Jesus estava com os seus discípulos. E os discípulos começam a fazer, como sempre, várias perguntas. E uma das perguntas dos discípulos era: quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Porque a lei dizia: amar a Deus sobre todas as, e ao teu próximo como a ti mesmo. No Velho Testamento nós vemos, né, esse mandamento tão forte. Profetas, principalmente do Velho Testamento, citavam: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando entramos no Novo Testamento, principalmente o apóstolo Paulo, ele bate nessa tecla: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus bombardeou os seus discípulos e todos que ouviam a sua pregação, dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu. Mas os discípulos dizem: quem é o nosso próximo que nós devemos amar? Já que a maioria dos discípulos eram judeus, e os judeus amavam judeus, os judeus ajudavam judeus, os judeus se relacionavam com judeus, e eles tinham
entra aquela dúvida se, porque dentro dos 12 tinha aqueles que não eram judeus, e agora cria-se uma confusão na cabeça deles, porque nós aprendemos que o nosso próximo é o nosso povo, é aquele que da nossa igreja, é aquele que está do nosso lado. Mas agora, entre os 12 tem judeus e tem gentios. O que nós vamos fazer? Quem é o nosso próximo? Jesus, como sempre, brilhantemente, ele conta essa parábola. E a parábola diz: e respondendo Jesus, e disse: vou lhes contar uma historinha. Imagina Jesus com seus discípulos dizendo: era uma vez, existia um homem vindo de Jerusalém, e ele descia para Jericó, e indo pelo caminho, ladrões o roubaram. E não só o roubaram, mas bateram nele. E bateram tão forte que a Bíblia diz que ele fica quase morto. E é interessante que essa parábola, o evangelho, os 4 evangelhos, é uma compilação da mesma mensagem contada por 4 pessoas diferentes. Mas quando nós olhamos essa parábola, a gente só encontra ela no Evangelho de Lucas. Que essa parábola, ela fala sobre a prática do amor e o cuidado ao próximo. E ele conta esse caminho, e essa parábola é num caminho muito percorrido, de Jerusalém a Jericó. E historicamente, esse caminho de Jerusalém a Jericó era um caminho muito difícil, o acesso era muito difícil. Existia um relevo, né, onde Jerusalém ficava no alto, né, a 786 metros acima do nível do mar. E Jericó já ficava 258 metros abaixo do nível do mar. Então era uma descida até Jericó. E tinha muitas montanhas. E historicamente era um lugar muito de assalto. Por quê? Porque era uma rota muito percorrida por comerciantes. E ali era um prato cheio para ladrões. Por quê? Porque os ladrões ficavam nas montanhas, nas colinas. E quando passava alguém, eles desciam, roubavam e se escondia nas montanhas, algo muito difícil de achar. E Jesus, ele conta que esse viajante, ele está passando, provavelmente vindo do templo em Jerusalém. Provavelmente esse viajante, ele vem de adorar o Senhor no templo que ficava em Jerusalém, numa rotina comum. Muitos de Jericó, uma vez no dia, subia a Jerusalém, e ele vindo, a Bíblia diz que ele estava vindo de Jerusalém, provavelmente ele já tinha adorado a Deus no templo, e quando ele está no caminho, ele é assaltado e ele apanha. Vários, a Bíblia coloca no plural, vários salteadores bate nele a ponto dele ficar no meio do caminho, caído, quase morto, desmaiado. E o que mais chama a atenção é que o primeiro que Cristo coloca, o primeiro que a Bíblia diz que passa e vê esse viajante quase morto, é o sacerdote. A Bíblia não diz se o sacerdote estava vindo de Jericó para Jerusalém, ou de Jerusalém para Jericó, mas a Bíblia diz que o sacerdote, ele passa,
Ele olha o homem ensanguentado, ele olha o homem caído, ele olha o homem lá quase morto, e ele tem na sua mente a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele tem na sua mente a palavra de Deus, porque para você se tornar rabino, você precisa ter anos de estudo, anos de aprofundamento nas Sagradas Escrituras do Velho Testamento. Provavelmente aquele sacerdote cansou de pregar no templo, cansou de pregar para as pessoas, cansou de ensinar que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Só que a geração desse sacerdote existe nos dias de hoje. Nós pregamos, nós temos conhecimento, nós temos sabedoria, mas quando nós temos que praticar, nós passamos batido, nós ignoramos e dizemos: não é com nós. O sacerdote, ele tinha um treinamento. O sacerdote é aquele que ele era, ele estudava com mestres da lei, com aqueles que tinham conhecimento da Torá. Aquele que o sacerdote naquela época era o intermediário entre Deus e os. Na nova nós temos Cristo, mas antigamente era o sacerdote. Quando alguém pecava e não tinha capacidade de cumprir os mandamentos da Torá, o que eles faziam? Pegava um noviço, um bezerro, que não tinha nenhum defeito, não tinha mancha, não tinha nenhuma deficiência, subia até Jerusalém, levava até o sacerdote, e o sacerdote levava o cordeiro até o altar de holocausto, sacrificava, e quando aquele sangue saía do animal e esbarrava nas vestes do sacerdote, ali Deus estava recebendo o perdão dos pecados daquela pessoa. Ou seja, o sacerdote é aquele que tinha contato direto com Deus, era aquele que cuidava do povo, era aquele que exortava o povo, era aquele que guiava o povo. Podemos dizer que o sacerdote do Velho Testamento é o pastor dos dias de hoje, aquele que tinha que cuidar, aquele que tinha que guiar. Mas quando ele está naquele caminho, ele olha aquele homem, ele não está preocupado com aquele homem. A Bíblia diz que ele passa correndo. Se ele estava correndo, ele estava mas pressa, porque ele era sacerdote, ou seja, ele estava mais preocupado em chegar no templo, ele estava mais preocupado em fazer sacrifício, ele estava mais preocupado em receber as ofertas, ele estava preocupado com tantas as coisas, e não estava preocupado com aquele que estava no caminho. O Evangelho de Mateus vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Mateus, ele vai dizer: você precisa amar o teu Deus de todo o coração. E se eu fizer a pergunta aqui, quem ama a Deus, você vai levantar a tua mão, e eu creio que do teu coração vai ser tanta sinceridade, você vai dizer: pastor, eu tenho minha falha, mas eu amo a Deus. Só que o versículo tem uma vírgula, e ele diz: e o teu próximo. Vai dizer: e segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo. Deus, ele vai dizer: como que você diz que ama a Deus e não ama o teu próximo? Se eu mudasse a pergunta e dissesse: olha, eu não vou perguntar quem ama a Deus, porque eu sei que todo mundo vai perguntar. E se eu dissesse: olha para essa pessoa bonita, e se não tiver gente bonita, pode olhar para mim.
Gente, tem bastante gente olhando para mim. Nossa, me senti agora. Meu querido, o seu evangelho é fraco. O seu evangelho não vale nada. O seu evangelho é fake news, é pirataria. Se você disser que ama a Deus e não consegue amar essa pessoa que está do teu lado. Primeiro, comece a amar essa pessoa que você vê, que caminha com você, para depois você levantar a tua mão e dizer: eu amo o Senhor de todo o coração. Só pode dizer que ama o Senhor de todo o coração quando eu olho o meu irmão e digo: meu irmão, diante da falha, da dificuldade, eu te amo. Aleluias, aleluias, aleluias. Muitos têm, como a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, tem deixado o primeiro amor. Somos capazes de amar tantas coisas, nós não somos capazes mais de amar. Ah, pastor, mas o ser humano está difícil. O trem difícil é o ser humano. Nós pastores que o diga. Obrigado, filho. É difícil, mas Jesus disse que não seria fácil. Amar o diácono Fábio. Cadê o diácono Fábio? O carequinha mais bonito, abaixo do pastor Aguinaldo, senão ele briga comigo. Amar o diácono Fábio é fácil. Nunca vi ele nervoso, nunca vi ele brigando. Nem na sua casa, né, Fernando? Não acontece. É uma paz, né? Agora eu quero ver você amar o pastor Leandro, que pega no pé, que falo. Mas meu querido, vai ter que me amar, vai ter que me engolir, vai ter que amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou seu pastor, vai ter que me amar. Imagina amar o pastor Fernando, gente. Sabe por que o sacerdote ele passou e não ajudou? Porque ele não entendia o sacerdote. Que os verdadeiros pastores foram chamados para servir. Que os pastores não foram chamados para sentar e um membro vir fazer massagem no pé. Nós que fomos chamados para quando você tiver calo nos seus pés, tirarmos o seu sapato e lavarmos os seus pés. Não somos, muitas vezes, não são eles que têm que vir até nós, nós que temos que ir até eles. Nós não entendemos que o nosso chamado é servir. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele sacerdote, a primeira característica do pastor de ovelhas, segundo o coração de Deus, é aquele que tem a plena ciência de que não deve ficar sendo servido pelos irmãos. Antes, a sua missão é servir, é dedicar a sua vida em favor deles. Claro, gente, não estou falando, não, trouxeram água, não estou falando desse servir. Nós não fomos chamados, e quando eu digo pastores, eu digo oficiais, nós não fomos chamados para termos status, para colocar vestimos um título e dizemos: olha, eu sou superior aos demais.
agora eu sou o pastor. Não, Jesus ele nos chamou para ser o menor dos menores, para cuidar, para servir. Jesus ele nos chamou para cuidar do rebanho do Senhor. Sendo assim, o sacerdote foi chamado para ser hospitaleiro. Um dos principais pecados de Sodoma e Gomorra foi o quê? Foi os gays? Ah, mas eles dizem que foi isso, não foi não? O pecado de Sodoma e Gomorra, como diz Ezequiel, se eu não me engano, era porque eles não tinham hospitalidade. Isso, Ezequiel 16:49. Além de eles não saber receber, hospedar os estrangeiros, eles tinham atos maus contra aqueles que chegavam na cidade. E quando nós, sacerdotes, não sabemos hospedar, trazer para perto, nós fazemos igual aquele sacerdote que passa, vê alguém caído, alguém machucado, e muitos sacerdotes ainda pisa, faz assim, diz: viu, eu falei para você não sair da igreja, eu falei para você não pegar, e ainda faz assim. Quando a nossa missão de sacerdotes é: um caiu, o outro vai lá e levanta, um está machucado, o outro vai lá e resgata. Esse é o chamado do sacerdote. Verdadeiros pastores preocupam-se com os fracos na fé. Pastores, eu sei que a gente queria que todo mundo estivesse na nossa vibe. Só que se alguém não está andando, pastores, oficiais, e você que é membro da Habitat, se é membro da Habitat, você é um futuro pastor da igreja. Então a carapuça vai para você. Pastores, membros da Habitat, se tem alguém que não consegue andar, seja a muleta dele, mas ande com ele. Ah, não consegue ser muleta, coloca ele nos ombros e carrega, mas ele tem que estar no caminho junto com você. O bom pastor, quando ele vai atrás da 100ª ovelha que estava perdida, ele, quando encontra, ela estava machucada, ele coloca ela no ombro e traz de volta. Não é espantar, jogar fora, não, era para trazer para o rebanho de volta. O sacerdote precisa se preocupar. Tem pessoas que não estão igual aquele viajante, caído, sangrando. Não, aquilo ali é uma parábola. Mas quantos estão morrendo na fé? Quantas pessoas estão feridas na fé? Quantas pessoas estão machucadas na fé? Está machucada? Vai lá, coloca uma atadura. Pastor Agnaldo, vem aqui. Tem alguém machucado aí? Tem? Você conhece alguém que está machucado? Vai lá coloca a atadura lá. Conhece, pastor Fernando, alguém está machucado? Então vai lá, coloca a atadura. Essa é a nossa missão. Vai lá. Pastor Ribeiro, conhece alguém que está machucado aqui? Aqui, ó. Vai lá, coloca a atadura lá. Vai lá, vamos curar as feridas. Paulo Alexandre, conhece alguém? Conhece alguém que está ferido? Vai lá, coloca lá, vamos limpar. Não sei aonde é a ferida. Conhece, pastor Alex? Vem, corre, vamos colocar. Vamos, é tempo de curar feridas. Vem, presbítero Adeus, corre aqui, olha. Vamos, essa é a nossa missão, presbítera Eliane, presbítera Vivi, corre. Vamos colocar isso, essa é a nossa missão. A nossa missão é de ver o ferido caído e curar, levantar, acolher, ajudar. Deus nos chamou para ser agente de transformação neste mundo.
Xarabacanta labra chubiandalas. Oh, a gente só vai conseguir ser uma igreja forte, a gente só vai conseguir ser uma igreja viva quando a gente se compadece daqueles. Ah, pastor, mas só dá trabalho. Ah, você nunca deu trabalho para sua mãe, você nunca deu trabalho para o seu ex-pastor. Então a nossa missão é: está dando trabalho, a gente puxa a orelha, a gente pega no braço com força, mas não sai do caminho, não sai da presença. Xarabacanta labra chuvianda. Agora, pastor, diga: você é um espelho. Diga. Ele está aqui. Não adianta queremos viver o ano de Esther, o ano de reinado, se a gente não sabe se compadecer, se a gente não sabe olhar o nosso próximo e dizer: você está aqui na Habitat, então eu vou estar perto de você, cuidando, caminhando. Você entrou aqui, então já era, porque você tem a marca de Cristo, a marca da nossa família. Tem um H espiritual aí na tua vida dizendo: habitar, e nós não vamos desistir de vocês. Fica aí, eu vou continuar a pregação, vai ter que cuidar. Se estiver sangrando aí, vai, passa. Daqui a pouco eu vou falar sobre o samaritano. Ele deu óleo da unção. Nós vamos tacar óleo nessas pessoas. Você é um espelho. Nossa, eu não consigo, Me ajuda aí, crente. Aí o sacerdote vai embora. Aí quem passa diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade de pular, dá vontade. A Bíblia diz que passa o levita. A Bíblia diz que passa o levita. E o levita, ele passa, e eu creio que ele vê. Não quebrei a bateria não, né? Tá bom. Que agora tem tanto baterista que está tendo aula. Quem está fazendo aula na sexta-feira aqui, ó? Tem até medo, porque tem um monte de baterista. Aí passa, a Bíblia diz que agora passa o... Você viu que só passa religioso? Eu vinha conversando hoje com o pastor Marcílio. O pastor Marcelo está falando em mim. Pastor Marcílio, dentro do carro. E eu dizia que o exército que mais mata os seus soldados é a igreja. Eu dizia que essa é a realidade. Que o exército que mais mata os seus soldados é a igreja. Por isso que nós viemos de tantas igrejas. Eu lembro que quando eu era de uma Assembleia de Deus, o pastor me chamava de filhão,
pastor me levou para assistir o jogo do São Paulo. Ele era São Paulino também. Ele era São Paulino, é homem de Deus, né? E ele me chamava de filhão. E quando ele descobriu a minha sexualidade, ele nunca mandou uma mensagem para mim. Ele não quis saber o que eu estava fazendo, para onde eu estava indo. Mas ele pregava que nós temos que amar o próximo. Ele pregava que a gente não deve desistir de ninguém. Porém, quando eu saí da igreja, era como se eu tivesse sido um vento que passou naquela igreja e não fazia mais diferença. Foi igual aquele levita quando ele passa. Aquele levita, ele olha, ele vê que aquele cara está quase morto. Vamos defender um pouco o levita. Pode ser que naquela rota, Cristóvão, existia muitos ladrões mesmo. Só que muitos ladrões também eram mortos naquela estrada. Pode ser que o levita ele olhe e diz assim: não, deve ser mais um ladrão que deve ter assaltado a pessoa errada e deve ter sido espancada. Só que o texto ele não me dá direito de defender o levita, porque o texto vai dizer que ele passa correndo, apressado. Porque aquele levita, quem eram os levitas? Levitas eram aqueles que cuidavam da casa de Deus, aqueles que zelavam, eles tinham um zelo pela casa de Deus. Eles cantavam, eles tocavam. E para você tocar um instrumento, para você ser um levita que toca instrumento, você tinha que ter 5 anos aprendendo ou harpa ou trombeta, para tocar nas escadarias do templo. Então aqueles levitas tocavam, e eu creio que sinceramente eles tocavam para Deus. Eu creio que quando ele está passando apressado, o que mais importava era o instrumento, e não era aquela pessoa caída. Às vezes nós chegamos aqui na igreja e estamos mais preocupados em pegar os nossos instrumentos, a pegar o nosso microfone, do que abraçar uma pessoa no meio do caminho do altar. Há muitas vezes o caminho de Jericó a Jerusalém é da porta até o altar. E muitas vezes na correria nós queremos pegar no instrumento, nós queremos pegar no microfone, e nós esquecemos que o mais importante são os que estão no meio do caminho. São as pessoas que estão chegando nessa casa, às vezes com o coração ferido, com o coração destruído, e precisa simplesmente de um abraço nosso. Não adianta o louvor daqui, quando no meio do caminho nós esquecemos daqueles que o Senhor comprou com o teu sangue. Claro, entenda, às vezes estamos meio atrasados. O levita ele olha e simplesmente ignora. Se aquele homem estava quase morrendo, agora então, Ariana, ele já estava quase morto. Você não vem não, viu? Tem sacerdote indo atrás de você, tem levita indo atrás de você. E a gente não vai desistir. Pesadinha, mas eu coloco aqui, viu? Se eu não aguentar, tem mais não sei quantos pastores para ajudar. Quem me ajuda a carregar a Ariane?
já estava quase morto. Aí passa alguém que não tem um título religioso. Por isso que aqui na Habitat esse negócio de título, gente, cai fora. É uma questão de hierarquia, a gente entende, mas fixa na cruz. Aí passa alguém que a Bíblia não diz se conhecia a Torá, o Pentateuco, os profetas maiores, os profetas melhores, os livros históricos, os livros poéticos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia coloca um título nesse chamando de samaritano, aquele que era rejeitado pelos judeus. A Bíblia diz que ele estava viajando. A Bíblia não diz que ele tinha um título, mas a Bíblia diz que ele começa a olhar aquele homem caído, e ele começa a se aproximar daquele homem caído, daquele homem ferido, daquele homem deitado. A Bíblia diz que aquele coração daquele homem começa a palpitar mais forte, e quando ele chega perto, o teu coração se encheu de compaixão. O coração daquele bom samaritano moveu-se, a Bíblia diz, moveu-se de íntima compaixão. Ou seja, ele teve compaixão de alguém que ele nunca viu, de alguém que ele não conhecia. Mas quando ele vê as feridas, quando ele vê aquele homem caído, ele se encheu de íntima compaixão. Deus te amou incondicionalmente. Não importando quem você era. Deus, ele não olha o futuro e diz: olha, você vai ser crente da Habitat, eu vou te levantar. Não, ele não olha o que você iria fazer. Ele simplesmente, ele te ama incondicionalmente. Ele não importa quem você era, como você estava, mas a Bíblia diz que ele te ama soberanamente e pega o seu próprio filho como cordeiro, assim como Abraão pega o filho da promessa, Isaque, leva para ser sacrificado. Deus, amando você incondicionalmente, pega o seu filho como cordeiro, leva naquela cruz do Calvário para ser derramado o seu sangue carmesim, para que você e eu pudesse ter vida e vida em abundância. Oh, aleluia! O apóstolo Paulo vai dizer a carta de Efésios: todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que Ele nos amou. Ele deu a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos, quando estávamos mortos em nossas transgressões, mas pela graça, favor imerecido, eu e você fomos resgatados pelo bom samaritano. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Oh, você pode levantar a tua mão e adorar. Você pode levantar a tua mão e adorar. O apóstolo Paulo vai dizer na carta de Romanos: Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, mortos, caídos. E o bom samaritano, ele vai lá naquela cruz, ele é crucificado
para que você que estava morto pudesse se levantar da beira do caminho e continuar a jornada. E Ele vai dizer lá em Apocalipse, Ele vai dizer: eis que estarei convosco, não só esse ano de Esther, mas eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fica no caminho, persevera no caminho, que o bom samaritano está te levantando e te resgatando. O profeta Jeremias, no capítulo 31:3, ele vai dizer: o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: eu o amei com amor eterno, com amor leal eu o atraí. O amor do Senhor te atraiu, o amor do Senhor está te conduzindo. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele, assim como o bom samaritano, se compadeceu de você quando você estava caído, sem esperança, sem rumo, parado diante de você. Você não vai morrer no caminho, eu vou te levantar. O bom samaritano está te pegando no colo hoje e está dizendo: você não vai ficar no caminho. Você tem um Deus que cuida, você tem um Deus que cuida, você tem um Deus que te levanta. Você não vai ficar caído pelo caminho, você não vai ficar estendido no caminho, porque ainda que o sacerdote não te pegue, ainda que o levita não te levanta, o bom samaritano vai te levantar do chão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas. Ele não vai até você só, ele vai e cura as suas feridas. O louvor pode subir. E deitando, olha para mim, ele deu azeite, ele dá o que? Ele dá comida. Você não vai ficar fraco. Se você está fraquinho, receba o pão do céu nessa noite. Se você está fraquinho, Ele está te dando vinho de alegria nessa noite. E aproximando, o bom samaritano cuidou das suas feridas. Pastores, se você conseguir levantar essas pessoas agora, e os demais que não tem ninguém, mas o bom samaritano fica de pé. Eu queria que você entrelaçasse assim, ó, a pessoa que está. E aproximando, deitando-lhe azeite e vinho. Primeiro ele cuida das feridas. Primeiro você precisa cuidar das feridas. Ele está cuidando das feridas. Depois ele está te alimentando. Só então, das suas feridas já está. Só então, depois das suas feridas, está com curativos. Só depois de você ter força para pelo menos respirar, levantar, Ele colocou aquele homem sobre o seu, provavelmente diz animal, mas seu cavalo. Ele não só curou e abandonou. A nossa missão como igreja não é só dar o alimento e agora se vira, não. Tem gente que a gente vai cuidar até a volta de Jesus. E glória a Deus que Deus nos deu essa condição de cuidar de vidas. Se tiver que cuidar de vidas até a trombeta tocar, nós vamos estar do lado. Ele não só curou a ferida, deu comida e agora é com você. Não. Ele disse: agora eu te encontrei no caminho, e o meu amor te atraiu, e agora você é meu, amado meu.
Você é meu, a minha amada minha, você é meu. Vem comigo, vem comigo, amado. Vem, porque eu vou te levar. Ainda você está no processo de cura. Vem. Ele pega, coloca o animal e leva até uma hospedaria. E chega na hospedaria, o que o texto vai dizer? Ele cuida do viajante. Ele para tudo que ele está fazendo e ele cuida do viajante. Sabe por quê? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não. Aperte ele bem forte, aperte ela bem forte. Bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Vem, pastor Marcos. Tem mais gente pra curar. Vai, pastor. Vai, pastor. Não, leva esse. Vem, pastor Fernando, tem mais gente. Corre. Vem. Cadê o pastor Aguinaldo, pastor Alex? Vem, vamos cuidar de mais gente. Vamos cuidar a imagem do Senhor. Vamos cuidar. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer